Tudo bem? Vamos lá, vamos começar nossa live falando hoje de solitude ou solidão, né? O que nós sentimos. Vamos lá, ver quem entra, vamos aguardar um pouco, deixar o pessoal entrar. Em seguida a gente começa. Tá dando para ver bem, Felipe? Dá um ok aí se tá boa a visualização. Como é que tá a luz, o som, tá bom? Oi, Fátima, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos duplicados aqui, né? Duas Fátimas, dois Filipes. Vamos multiplicar, vamos avisar os amigos para que todos entrem, possam aproveitar que hoje vai ser uma live que, embora seja direcionada para os massoterapeutas, eu quero dar uma mensagem que sirva para todos, né? Que seja mais que específica, né? Mais que segmentada, mas que possa atingir o máximo de pessoas e que a maioria possa aproveitar a mensagem. A gente trocar uma ideia aqui sobre solidão, solitude, o que eu vivo, o que eu consigo fazer com o que eu sou. Gente, eu não queria botar o óculos porque o óculos dá reflexo, mas eu não consigo enxergar sem óculos. Adequado o som, também estão bons. Ótimo, obrigada, Felipe, Luz, sim. É que a gente, assim, a luz fica bem no meu óculos, né? Então vocês não vão me enxergar, gente. Tem que olhar pra tela, pra câmera. Então, assim, ou eu faço sem óculos e enxergo vocês, ou eu faço de óculos e vocês não enxergam meus olhos. É mais ou menos essa escolha, né? Então, gente. Oi, Camila, tudo bem? Vocês conseguem enxergar meus olhos apesar dos óculos, gente? É uma dúvida que eu tenho, porque a luz fica refletindo e acaba que eu não sei se vocês estão enxergando bem meus olhos. Conseguem? Tá tudo certo, Camila? Que legal. Oi, Hermínia, tudo bem? Não sei se é Hermínia, mas o nome é Hermínia, então sejam bem-vindos. A gente está começando uma live hoje falando sobre solitude, solitude sim, solidão jamais. Tudo bom, Mário? Vamos ver quem entra mais, aí a gente já começa a trocar umas ideias aí. Vão colocando aí, gente, o que vocês acham, que vocês sabem qual a diferença entre solidão e solitude e o que cada um sente. Se sente solidão, se sente solitude, como é que é esse sentimento que é universal, né? Que pode atingir a todos nós. E falem aí, o que vocês acham, qual é a diferença entre solitude e solidão? Conhecem o termo, sabem qual é a diferença? Coloquem aí no chat, gente, quem tá me ouvindo, o que vocês acham, qual é a diferença, alguém sabe, ou sim ou não, coloca, não sei. Não, acho que ele não tem antirreflexo. Ele tinha, gente, mas é que aconteceu um desastre, eu consegui riscar um lado e eu tirei e esqueci de colocar, porque como eu não sinto necessidade no dia a dia, agora eu tô vendo que nas lives eu vou ter que fazer o antirreflexo, né, é urgente, eu tava pensando esses dias nisso. Acho que amanhã mesmo vou providenciar. Tá lindona, querida. Obrigada, Camila. Não sei o termo, estou aprendendo contigo hoje. Ah, minha filha, a gente vai aprendendo. Eu também não sabia bem pouco tempo, embora eu sentisse, eu não sabia qual era a diferença. Na verdade, Camila, solitude. Você sabe o que é, Felipe? Solitude? Solitude é um termo bem pouco usado, né, gente? Por quê? Porque, na verdade, ele é muito próximo da questão da solidão. Só que existe no dicionário, inclusive, diz que é solidão. Mas existe um termo que foi cunhado por alguém, eu confesso que eu não sei o nome, que solitude é a capacidade que a gente tem de viver com a gente mesmo, gostando da nossa companhia, né? E
poder, apesar de viver com alguém, escolher compartilhar a vida com alguém, pode ser com um marido, um filho, um namorado, enfim, ou com a mãe, ou com quem seja, né, com a sua comunidade, conviver, compartilhar, mas sente-se inteiro sozinha, mesmo tendo alguém junto. Quer dizer, alguém soma, mas não é imprescindível para a tua felicidade, porque você se sente pleno consigo. É bem pouco usado, sim, né, Felipe? É bem pouco usado. E é uma pena, porque, na verdade, é uma reflexão importante. Não é que nomes sejam importantes, mas eu penso que os nomes são códigos que remetem a nossa mente a refletir sobre algo na nossa vida. Então, é bem interessante, porque há bastante tempo eu venho trabalhando esse processo em mim, de não necessitar necessariamente do outro para ser feliz comigo, né? Eu me senti inteira. Porque antes, se eu me sentia sozinha, quer dizer, se eu estivesse sozinha fisicamente e as pessoas não ligassem, na época que as pessoas usavam o telefone para ligar, né, naquela época do Orkut ainda, não me convidassem para algum evento, enfim, não me mencionasse para alguma atividade, algum evento, alguma coisa, ou me convidasse para uma festa, por exemplo, lembrasse de convidar para uma festa, eu me sentia rejeitada. Porque eu necessitava tanto da atenção do outro, da aprovação do outro, do feedback do outro, que eu não conseguia conviver com a minha companhia. Porque, na verdade, começa tudo aí, né? Por que você não consegue conviver consigo, né? Digamos assim, estar sozinha e me sentindo feliz. Eu até ouvi um termo outro dia, você casaria com você? Né? Você se escolheria para casar? Então, é uma pergunta importante para a gente se fazer. Porque se eu casasse comigo, é porque eu me sinto realmente inteira, né? Eu me sinto, assim, uma pessoa bacana, uma pessoa com bons pensamentos, com boas atitudes, com respeito ao outro, uma pessoa suportável para viver no dia a dia, né? Uma pessoa que é possível se conviver sem ficar naquela chateação, daquela coisa forçada, aquela coisa pesada, né? Então, sim, tô nesse processo, diz a Camila. Então, sim, gente, esse é o processo que a gente tem que transformar. Porque, na verdade, a gente muitas vezes se sente angustiada por não estar com o outro. E essa pandemia pôde evidenciar mais ainda esse processo. Porque quem dependia muito das festas, dos happy hours, das voltas com os amigos, dos convites para os aniversários, para jantas, para os compartilhamentos de forma mais intensiva, que era um pouco dependente disso, essas pessoas estão sofrendo muito mais na pandemia. Por quê? Olha o meu caso, eu moro sozinha, os filhos já estão criados, já seguiram sua vida, eles não moram comigo, né? Naturalmente, a filha é casada, o filho mora com o pai. Não sou casada, então não moro com ninguém. E o que aconteceu na pandemia? Eu não tinha com quem falar. Então era aquela coisa, você fala com a máquina, fala com a geladeira, fala com a lagartixa que passa na parede. Então você tem que começar a criar assim umas coisas meio, né, para conseguir sobreviver. E começa a dar um vazio, porque você não tem mais a troca com o outro, né? Essa troca que é importante, porque nós somos seres sociáveis. A gente não pode fugir disso, nós fomos criados para conviver, né? Existe já um universo de pessoas que é justamente para a gente fazer essas trocas, porque elas são salutares para o nosso crescimento. E para que nós possamos ser seres melhores, nós precisamos sim da interação com os nossos pares. O grande problema disso é sempre estar no exagero, né? Conhece-te a ti mesmo. Oi, Josemar, seja bem-vindo. Conhece-te a ti mesmo, né? E nada em excesso. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites, a gente sabe também qual é o limite que a gente pode ir com o outro. Porque o que geralmente a gente acaba fazendo pelo excesso de carência, a gente tenta sugar a energia do outro para que a gente se sinta bem. Então o outro é uma muleta, né? Eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, então eu vou para casa de uma amiga e eu fico lá, e aí eu fico feliz, eu fico alegre, a gente faz janta, a gente vê um filme e fica tudo certo. Só que até aí tudo bem. Agora, quando eu saio da casa da minha amiga, quando eu saio da festa onde eu estava, né, onde eu estou, enfim, onde eu estive,
na companhia da pessoa, que eu não tenho mais a companhia, como é que eu sinto dentro de mim? Eu me sinto assim plena ou eu me sinto vazia porque aquela pessoa está fazendo falta, porque ela estava preenchendo um espaço que estava, né, precisando ser preenchido. Só que ao mesmo tempo eu não tenho nada mais para preencher. Eu preciso de novo de uma outra pessoa. Eu preciso de novo de uma outra situação que possa fazer com que eu me sinta bem. Então isso é o estado de solidão. Aquele estado de solidão onde te dói por dentro se o outro não está te respondendo, não está falando com você, o outro não está se importando ou te convidando para uma festa. Você começa a ter aquele vazio da rejeição, né? Você precisa que o outro te aceite, precisa que o outro te integre. Agora, quando você tem a companhia do outro, e que bom que você teve, foi maravilhoso estar com o outro, mas você volta para casa e continua se sentindo bem, isso pode ser um indício de que você está gostando da tua própria companhia. Então, a solitude, ela está em você, embora tenha uma companhia fixa, embora tenha companhias eventuais, você escolhe estar consigo mesmo. Por exemplo, num domingo eu tenho a opção de marcar um pedal ou ir visitar alguém, enfim, fazer alguma atividade fora, embora a pandemia, né, gente, com todos os cuidados que a gente precisa ter com a bandeira preta. Mas eu escolho ficar lendo um livro, eu escolho ficar vendo um filme, fazendo uma comida que eu goste, fazendo um mimo para mim, sei lá, passando um creme no meu corpo, cuidando dos meus cabelos, sei lá, fazendo alguma coisa que me agrade, que me faça bem. Isso é uma opção de estar comigo. Então a solitude é a escolha de estar comigo e não me sentir vazia. Porque eu sei que quando eu estiver em companhia de alguém, vai ser um plus, né? Realmente isso vai somar, isso vai me integrar, isso vai me fazer bem, mas isso não é fundamental para o alicerce da minha vida, para a minha base. Eu não caio porque eu não estou com o outro, eu consigo me manter firme embora eu esteja só comigo, né? Vai fazer falta? Faz falta porque, como eu falei, nós somos seres sociáveis e a gente não pode também ficar isolado do mundo e dizer que tá tudo bem, né? Não é assim que a vida processa, né? A gente tem as trocas, mas é importante trocar com o outro e permitir que o outro respire, né? Sem sugar toda a energia do outro, sem ficar na dependência do outro, sem ficar o tempo todo pedindo socorro para o outro, como se o outro, se ele não falar com você, você não vive mais, né? Tirando, o Felipe desconta a parte da técnica, que o Felipe é o rapaz que está me ajudando, com a parte de informática, que eu sou terrível. Então, assim, esse eu sugo um pouquinho mais, tá, gente? Eu tô falando no pessoal, né, gente, na questão emocional. Então, estar solitário é diferente de ser, né, de ter a solitude. A solitude é o estado de escolher estar com você mesma. Então, que pergunta você deve fazer? Eu casaria comigo? Eu vou dizer para vocês, há alguns anos, eu diria que há uns 4, 5, 10 anos eu não casaria comigo. Porque eu era um porre, eu era uma pessoa necessitada de carinho, eu era sanguessuga. Então se eu podia estar grudado em alguém, sugando, não no mau sentido, né, gente? Mas não é intencional, a gente faz sem intenção. Mas eu era meio complicadinha. Talvez eu não casasse comigo, talvez eu namorasse, mas não casasse. Agora, hoje, eu casaria comigo sim, porque eu gosto da minha companhia, eu tenho orgulho das coisas que eu faço, não sou perfeita, muito longe disso, erro um monte, tenho meus destemperos às vezes eu fico ansiosa, às vezes eu fico irritada. Mas quem nunca, né, gente? Quem é perfeito? Só quem não tá na Terra, né? Quem tá na Terra é porque tá aqui tentando se melhorar. Então, sim, eu casaria comigo. Mas como eu não gosto de mulher, eu acho que eu casaria com a minha versão masculina se tivesse, né? Mas enfim, gente, não, mas é importante casar com diferente também. É só uma pergunta, uma brincadeira, né? Se eu casaria comigo, porque eu gosto da minha companhia. Mas é evidente que é bom casar com uma pessoa diferente pra gente aprender, porque é justamente com o diferente que a gente cresce. Porque com os iguais só nos confirmam, né? E como é bom, né, gente? Ai, você é linda, ai, você é maravilhosa, ai, você é... né? Ai, aí o ego vai inflando.
E onde é que você cresce nisso? Onde é que você cresce nisso? É justamente quando vem alguém e fala, não tá bom isso. Como outro dia uma amiga falou, Cirlei do céu, você fica com os olhos fechados olhando para baixo, olha na câmera, criatura. E aí eu falei assim, então, mas eu acho que eu não tô mais fazendo isso. Antes eu fazia porque eu não sabia, né, gente? Eu não sabia para onde olhar. Eu quero olhar para o meio do celular, que eu tô olhando para vocês aqui, eu sou obrigada a olhar para baixo, né? Mas agora eu tô aprendendo que tem que olhar lá na câmerazinha, né? Que é lá que a gente enxerga os olhinhos e tal. Bom, mas enfim, são os aprendizados da vida, né? E é bacana quando as pessoas que se importam com você, que são amigas e que gostam, justamente elas vão trazer o feedback, né? Elas vão trazer assim, olha, Cirlei, não estava muito bacana. Você disse um monte, uma amiga de Cirlei, você disse um monte de nés. Eu fui olhar, falei, meu Deus, quantos nés. Aí foi muito engraçado, porque eu fui contar para uma pessoa e a pessoa ficava falando nés o tempo todo também. E aí, quando eu falava, ela dizia né. E aí eu notei que a outra fala né o tempo todo. Eu falei, tá vendo por que eu falo né? Porque de tanto ouvir né, eu acabo repetindo né. Claro, a culpa é sempre dos outros, né, gente? Não é minha, evidente. Mas sim, aí eu comecei a me policiar. Fala menos nés. Então são os feedbacks, assim, bem bacanas, assim, porque as pessoas, elas te trazem, né? E que bom que elas te trazem. Porque eu penso assim, quem fala é porque gosta de você. É porque quer o teu melhor, porque a pessoa pode simplesmente te desdenhar, falar mal para os outros e nunca mais te assistir, deixar de te seguir, porque te acha assim, né, sem noção, né, porque o que você diz não tem muito sentido. Mas os amigos verdadeiros, eles são aqueles que chegam e enfiam a faca mesmo, né, falam, olha, ficou ruim aquilo, tá horrível, tá assim, tá assado, pode melhorar, não sei o quê. Então tá tudo bem, né, gente, tá tudo bem. Então eu sinto, os óculos também ajudam, eles fazem eles fazem reflexo. Viu? Eu disse o problema, ô, Lucas, que se eu tiro os óculos, eu não enxergo vocês. Eu tenho a opção de fazer sem óculos, ó. Só que aí eu não vou ver quem entra, eu só vou ficar dando um tchau de vez em quando. Gente, que legal, só não vou poder dizer os nomes, porque eu não enxergo nada. Quer dizer, também não é assim, não enxergo nada, eu só não enxergo muito bem assim. Então, sim, gente, agora vamos analisar o que é a solidão. A solidão, ela é aquele estado de você se sentir vazio, de você se sentir desamparado, porque a solidão, ela pode ser sentida a dois, ela pode ser sentida dentro de um grupo, ou ela pode ser sentida dentro de uma comunidade, de uma cidade, de uma rua extremamente movimentada, né? Então, você pode estar no meio de um povo e tá se sentindo completamente solitário, porque ninguém tá trocando com você, talvez ninguém esteja se importando com você, e talvez você nem consiga perceber o valor de estar com essas pessoas, porque você tá tão ruim consigo, tá tão vazio dentro, que mesmo você estando numa multidão, aquele vazio não se preenche. Esse é um estado bem sério de solidão, eu diria que é um estado bem extremo de solidão. Quando você está numa multidão e mesmo assim você não consegue, através da energia das árvores, do campo, energia da natureza e das pessoas, conseguir se sentir melhor. Aí é uma questão que eu acho que a pessoa realmente precisa procurar ajuda. Porque aí está extrapolando um pouco, porque você pode estar se sentindo sozinha, sair, já me aconteceu de eu me sentir sozinha, e eu ir para o Parque da Redenção, que eu digo que é o lugar da salvação da minha vida, porque muito tempo eu me senti sozinha, e eu fui para o parque, e lá eu me energizei, acabei encontrando amigos, trocando, e consegui me sentir melhor e voltar para casa renovada. Eu acredito que isso assim, é tipo um posto de gasolina, né? Você vai lá, abastece, aí tem energia para continuar. Então, são aquelas pequenas doses. Eu convido um amigo para tomar um chimarrão e a gente vai conseguindo, assim, preencher um pouco daquele vazio. Agora, quando o vazio ele não se preenche, mesmo com a companhia das pessoas, aí é algo para se olhar. Então, sempre aquela questão, conhece-te a ti mesmo, né? Você sabe o momento que você está vivendo. Se o estômago queima, né? Se dá taquicardia, se ansiedade é uma coisa terrível, né, gente? Eu acho que é um dos maiores males do planeta, a ansiedade, que leva, inclusive, à depressão. Deixa eu ver quem entrou mais aqui, você obrigada a ler os óculos. Tá, é o Mário, a Camila que tá por aqui. Então, gente, é uma questão que a gente precisa olhar, é uma questão muito séria.
A solitude é justamente aquela questão de, puxa, eu já me sinto bem comigo mesmo. Eu hoje consigo gostar das coisas que eu faço. Eu acredito que as coisas que eu desempenho, elas são úteis para a vida. Eu consigo somar na vida das pessoas, eu consigo fazer a diferença. E como eu consigo fazer a diferença para alguém, eu acabo fazendo a diferença para mim, né? Porque isso acaba revertendo para mim. É muito interessante. Eu noto muito nas minhas próprias lives, quando eu falo, quando eu dava aula, né? Que aqui tem alunos meus que eu dava aula no Centro Espírita, e aqui tem alguns dos meus aluninhos. Na verdade, gente, eles diziam, e eu não entendia isso no começo, que a gente fala pra gente. E é verdade, porque embora o outro aproveite os teus ensinamentos, quando a gente fala, a gente está edificando o nosso cérebro com algo positivo. Então, quanto mais eu repetir uma mensagem positiva, com o intuito primeiramente de ensinar o outro, eu vou estar repetindo no meu cérebro, estou criando uma dinâmica de construção de algo para frente, para cima, que te faz melhor. Porque o teu cérebro precisa de mensagens positivas. Ele precisa que você dê comandos de crescimento, de integração, de bem viver, de bem-estar, de prosperidade. E quando você está positivo, porque você quer ensinar para o outro algo, você na verdade está ajudando o outro e está ajudando muito mais a si mesmo. Então o ato de repetir aquilo que você já entendeu, além de ser um ato de amor, que é um dos caminhos do sucesso, né? Ensinar o que se sabe, né? Então, se a gente sabe, esse conhecimento não tem que ser guardado só pra gente, ele tem que ser multiplicado para que outras pessoas possam acessar esse conhecimento e se servir para elas, usar para a própria vida. Porque você veja, quando eu mudo a vida de uma pessoa, eu não sei quantas pessoas estão aqui, que agora nem estou enxergando, mas que tenha 3 pessoas, 5 pessoas aqui online, tá? Se essas pessoas conseguirem se sentir melhor com o que eu vou dizer, e elas conseguirem refletir sobre as suas próprias vidas, né? Vocês conseguirem, e isso melhorar o seu estado de vida, eu já vou ter feito algo positivo, fazendo 5 pessoas melhor. E eu não vou ter feito só 5 pessoas, essas pessoas farão outras pessoas melhor, porque na medida que uma pessoa melhora, ela melhora o seu entorno. Então eu chamo isso de corrente do bem. Não é um termo meu, né? É um termo que já existe há muito tempo. Até tem um filme sobre isso. Corrente do bem é a capacidade que você tem. No caso, no filme, era multiplicar para 3 pessoas aquela bondade. Você pegava 3 pessoas e fazia algo bom para 3 pessoas e passava a bola adiante. Então eu penso assim, ó, se 5 pessoas aqui estiverem ouvindo o que eu tô falando, eu sei que depois outras pessoas verão esse vídeo, mas se eu mudar a vida de 5, uma pessoa que seja, gente, eu não vou ter mudado a vida de uma pessoa, eu vou ter mudado a vida de várias pessoas. Porque essa pessoa estando melhor, ela multiplica e ela se torna luz para os demais que estão à sua volta. Então é menos brigas, menos insônia, menos cansaço, menos custo da previdência, né? Porque as pessoas adoecem menos, porque quanto melhor eu estiver, menos doente eu fico. Então eu ficando menos doente, eu dou menos custo para a sociedade, menos dor de cabeça e ao mesmo tempo eu me torno mais positiva, porque eu posso ser produtiva estando saudável, né? Quando eu estou doente, eu me torno um peso e não consigo somar estando doente, né? E isso vai refletir no meu mental, porque se fisicamente eu estiver doente, o meu mental fica doente. E também a contrapartida, um retroalimenta o outro, porque na medida que o meu mental adoece, o meu corpo doente, eu adoeço o mental. Agora eu posso também fazer uma outra lógica. Meu mental não está bem, o meu corpo adoeceu. E aí, quando eu estou doente fisicamente, eu pergunto, por que eu estou adoecendo? O que está acontecendo comigo? Que tipo de padrão que eu estou mantendo? Que tipo de padrão que eu estou apresentando para ter um estado físico doente? Eu posso estar no estágio de cura, mas eu posso estar no estágio simplesmente de despertar para algo que eu preciso olhar. Porque quando já reflete no físico, é porque é algo bem importante, bem sério, que está gritando dentro de você e que precisa ser olhado. Então, nesse momento, eu vou fazer uma volta para dentro de mim, né? E vou poder olhar, ó, algo não está bom, algo não está funcionando. Então, eu preciso olhar o que não está funcionando
e rever esse método, rever esse modo de operar. Porque quem sabe eu modificando a forma, eu consiga curar o meu físico e ao mesmo tempo curar o meu mental. Então eu posso ter esse processo do mental doente que reflete no físico e usar essa dor física para refletir sobre o meu padrão mental. Que muito provavelmente, gente, eu tenho uma irmã que fala, tudo é espiritual, e eu digo, acredito que não. Eu acredito que 90% seja espiritual, que é a coisa dos percentuais, né, que a gente gosta de ficar discutindo. 90% é espiritual e 10% é físico. Mas, gente, se a gente for pensar, pode ser, por exemplo, problemas no esqueleto, que é o meu caso. Sou massoterapeuta, postura errada, não cuidei e acabei desenvolvendo algumas patologias. Aí a gente vai a fundo, por que não cuidei? Então aí eu vou ter que dar razão para ela. 100% das doenças são oriundas do nosso subconsciente, do nosso padrão de crenças. Porque se eu tivesse uma crença diferente quando eu comecei o meu trabalho, eu teria cuidado desde o início e muitas das patologias eu teria evitado. Então, se a gente for pensar, o emocional que está ligado à nossa psique, que está ligado ao nosso subconsciente, ao nosso espiritual, afeta sim o nosso padrão de escolhas. E o nosso padrão de escolha faz com que repercuta e faça, cause consequências ao nosso físico, né? Então, quando a gente fala assim, como eu discuti com ela há bastante tempo, porque quando eu descobri umas patologias no meu esqueleto, digamos assim, que organicamente eu sou uma pessoa bastante saudável, em termos de sistema, né, metabólico e tudo mais funciona bem, tô com tudo bem, dou sangue e tudo mais, me sinto rejuvenescendo e tudo mais, mas a parte do esqueleto estava com problema e ainda tô curando, né, curei uma boa parte nessa pandemia, mas ainda não tô 100%. E ela dizia, Cirlei, isso é espiritual. Eu dizia, claro que não, eu me mato trabalhando, eu sei o quanto eu trabalhei na minha profissão. E eu sei por que eu fiz isso, porque eu não parava, eu não fazia mais massagens, eu não cuidava. Mas aí se você vai refletir profundamente, ela tem razão. Por que eu não cuidei? Aí vem, que crença é essa que você tem, que você não se julga digna e merecedora de cuidar mais do seu corpo? Por que você sobrecarrega o seu corpo com trabalho e não dá descanso quando Deus próprio deixou que a gente precisa ter um dia de descanso? Eu trabalhava 7, então não tinha 8 dias a semana, tinha 7 dias a semana. Então a gente precisa se olhar, se perceber, se a gente não está parando para fazer aquele ócio importante, gente. O ócio não é vagabundagem. O ócio é desligar daquelas tarefas do dia a dia, fazer algo novo, criar um ambiente novo, fazer uma tarefa nova. Se você não cozinha, vai cozinhar algo, pega uma receita, desenvolve. Se você não caminha, vai caminhar, caminha, que você vai ver que o teu estado físico e mental vai mudar ao longo de 10 minutos, você já começa a sentir todos os hormônios jorrando no teu corpo e trabalhando isso. Ou se você pedala, no caso, né, gosta de andar de bicicleta, vai fazer um pedal, né, mesmo que seja sozinho, né, como você acha mais seguro. Enfim, escolha algo que faça mudar a tua rotina, porque o teu cérebro precisa de mudança. O nosso cérebro não suporta fazer todos os dias a mesma coisa, o tempo todo, do mesmo jeito, sempre, repetidamente. Chega um momento que dá um bug. Ontem eu tive um bug no meu cérebro. Eu não conseguia produzir nada. Porque como eu estou desenvolvendo um trabalho digital, eu estou 100% focada no trabalho do dia a dia, na casa e mais o trabalho digital. Então eu não tiro tempo para descansar, para fazer absolutamente nada. E ontem deu um bug na minha mente e eu não conseguia produzir. E eu não conseguia entender como sair daquele estado mental. Então eu tive que caminhar, tive que fazer alguma coisa diferente para tentar sobreviver e terminar o meu dia bem, né? Acabei à noite conseguindo reverter isso. Agora sim, gente, a gente precisa se olhar mais, se observar mais nos padrões que a gente repete, observar mais os feedbacks dos nossos pares. Porque quando a gente interage com alguém, dependendo da resposta que vem de volta ou que não venha, muito provavelmente tem algo para ser olhado aí. Porque o outro não é responsável pelo que nós somos. O outro não faz com que a gente se torne uma pessoa melhor ou pior. O que ele faz é só ser um instrumento de despertamento daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós
percebemos, na verdade, acabamos percebendo através do outro coisas que estão em nós e que precisam ser trabalhadas. Então a gente tem que parar de terceirizar e achar que o outro é culpado pelo que nós somos, ele é culpado pela forma como eu reajo, como eu me comporto, ele é culpado pelo meu fracasso, ele é culpado por isso. Não, ninguém é culpado de nada. Na verdade, não deveria nem existir culpados, que nem nós próprios somos culpados pelo que nós somos. O que nós somos é aprendizes e todos os dias nós vamos errar. Mas o que é mais importante não é o erro, gente, porque o erro ele vai acontecer sempre e principalmente na vida de quem faz, porque só não erra quem nunca tentou. É muito fácil ficar parado, não dizer nada, não fazer nada, ser completamente omisso e dizer eu não erro. Claro, não vai errar mesmo. Erra só quem arrisca, erra só quem faz. E todos os grandes vencedores erraram milhares, milhões de vezes para serem bem-sucedidos. E eles só conseguiram porque persistiram e não acreditaram que o erro era uma derrota. E só fracassa quem desiste. Porque o fracasso é justamente desistir um pouquinho antes de chegar lá. Porque você às vezes está quase lá, mas você se cansa e fala, é muito difícil, então eu vou desistir, eu vou parar. E é na persistência que você muda o jogo. Então, o que é mais importante? O outro criou em ti uma situação de desconforto. O outro criou em ti uma situação de desagrado. E aí você pensa, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sozinha? Por que eu estou me sentindo vazia? O que está faltando em mim que eu preciso buscar para preencher? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos protagonistas da nossa vida. E o barco é nosso. Se a gente deixa o barco à deriva, imagina um barco no mar, sem leme. O que vai acontecer? A onda vai chegar e vai bater. E esse barco vai. E ela vai bater e esse barco vai. E vai entrar água e pode até virar. Porque ele está à mercê da onda, né? Das ondas. Ele está à mercê do vento, está à mercê do tempo. Agora, quando você assume o leme do teu barco, você vai passar pelas dificuldades, mas você vai se manter firme ali e você vai dar um norte para o teu barco, né? E é a tua vida, não é a vida do outro. Então, você não pode ficar esperando que o outro resolva os teus problemas, que o outro resolva e preencha os teus sentimentos que estão vazios. Não. Primeiro você se olha, primeiro você se vigia, primeiro você se pergunta, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou tão vazia? Por que eu estou doente? Por que meu estômago queima sempre? Talvez por excesso de ansiedade. E o que é a ansiedade, gente? A ansiedade é querer que as coisas aconteçam no tempo errado. Quando a gente não respeita o tempo do tempo, quando a gente atropela os processos, a gente acaba se sentindo ansioso. Porque ansiosa, né? Enfim, porque você não conseguiu deixar que a vida, né, te mostrasse os passos, e porque a vida mostrou, mas você não enxergou os passos e você quis dar um passo maior que a perna. Então isso cria ansiedade. Porque uma forma de você conter a ansiedade, e eu tô falando por experiência própria, porque eu não nasci não ansiosa, eu fui uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço na minha vida, e ainda não tô curada, ainda tô no meu processo. É quando você tá com excesso de ansiedade, que você percebe que começa a atacar o teu estômago, você pensa, por que eu estou assim? E será que as coisas não têm que acontecer no tempo certo? Será que eu não tô atropelando o tempo do outro? Porque às vezes, para fazer as minhas vontades e que as coisas se realizem no meu tempo, eu preciso atropelar o tempo do outro. Então, às vezes, a gente precisa olhar um pouco mais para as nossas atitudes e ver até que ponto a gente não está indo além daquilo que seria o passo da vida, né? Porque tem o passo parado, né? Que é aquele que a gente fica estagnado, porque a gente não toma atitude. Mas você tomou atitude e as coisas não estão acontecendo como você quer. Alguma coisa está errada no processo. Então, tem que ser revisto o processo. Porque alguma etapa não está se encaixando, né? Alguma coisa está mal planejada, está mal vista. Então, você precisa retomar, reorganizar, repensar, recalcular,
fazer talvez novas parcerias, que talvez as parcerias que você tenha não estejam funcionando, porque talvez você não tenha dimensionado exatamente o que você precisava, e aí não é culpa do outro, a culpa é, né, responsabilidade seria sempre minha. E aí sim a gente pode, então, baixando a ansiedade, repensando, nem que tem que tomar um chá de erva doce, um chá de erva cidreira, né, de camomila, que é o que eu fiz ontem. Eu tenho meus chazinhos na minha horta, fui lá, não tava legal, fui lá, tomei um chazinho, que eu falei, preciso acalmar, algo não tá indo bem, algo não tá funcionando, então tem que ver o que que tá dentro do meu poder, né, o que que tá dentro do meu alcance, que eu posso fazer, e o que não está no meu alcance, gente. Sinto muito. Não adianta querer ter poder sobre os outros. A gente não tem poder sobre os outros. A gente, se não tem poder sobre si, quem dirá sobre o outro? Como é que a gente vai conseguir? Ai, eu não me aguento, sabe? É tão difícil, eu fico tão ansiosa, eu fico tão nervosa, aí eu erro, eu não dou conta. E aí você quer arrumar o outro. Como é que você vai querer mudar o outro se você não tá dando conta de si? Porque assim, a gente só muda o outro, e a gente não muda o outro, mas a gente consegue que o outro mude quando a gente muda. Porque veja só, é uma química, né? Se eu tô funcionando de um jeito e eu tô atritando com o outro, se o outro não mudar, mas se eu mudar, eu tenho uma nova sinergia aqui. Porque não é mais a mesma fórmula. Eu troquei um dos lados. Então esse aqui pode continuar do mesmo jeito, mas eu estou diferente. E eu estando diferente, esse aqui vai também perceber e reagir diferente. E aí ele vai começar a mudar porque ele percebe que você não é mais aquele, né? Não tem mais aquele padrão. Então essa sinergia é outra, entende? Então não funciona mais do mesmo jeito. Porque, mas ele não muda, não importa. Ele vai mudar no tempo dele, porque ele vai mudar quando ele perceber que algo aqui mudou. Claro que ele não tem que esperar que o outro mude. Eu não vou esperar que o outro mude para me melhorar. Mas se eu quero que o outro mude, eu primeiro preciso pensar que eu preciso mudar algo. Porque eu tenho que lembrar de uma coisa. O meu interesse não está acima do interesse do outro. O meu querer não está acima do querer do outro. O que existe ali é uma troca e uma sinergia. Tem que funcionar bem para as duas partes. Os dois lados têm que ganhar. Se um dos lados não está ganhando, é porque tem algum problema na relação. Então, a vida é assim, ela tem que funcionar bem para os dois lados. Então, na medida que você se olha e pensa, eu preciso mudar, como eu sou, quem eu sou, primeiro te descreve e se aceita. Se aceita no teu processo. Porque a gente tem que se aceitar como a gente é, gente. Não é como o outro é. Eu não tenho que competir com o outro, eu não tenho que ser melhor que o outro, eu não tenho que ser igual ao outro. Eu tenho que ser eu, cada momento melhor. Então, quando eu me enxergo e me aceito como eu sou, porque eu não sou melhor e nem pior que ninguém, eu sou uma filha de Deus, uma criação da vida, como todos são, e todos têm o seu padrão de ser. Tem o seu padrão de crença, tem o seu padrão de interação com a vida. Mas quando eu conheço o meu processo de funcionamento, e algo em mim não tá bacana, que não tá confortável, cabe a mim olhar o que eu posso fazer para modificar aquilo. E daí sim eu posso buscar um novo caminho, um novo jeito de fazer, um novo método, né? Enfim, vou buscar um jeito de mudar aquela situação. Agora, quando eu espero que o outro mude para me agradar, que o outro se torne diferente, é porque a fulano não muda, aí ele é insuportável. Ele é quem é. E ele só vai mudar no tempo dele, não é no meu tempo. Tá? Ele vai mudar no tempo que ele achar que precisa mudar. Agora, enquanto ele não muda, se eu mudar a minha forma de olhar o outro e parar de julgar e achar que eu posso interferir no livre-arbítrio do outro e achar que eu posso interferir no querer do outro, que eu não tenho esse direito, porque eu mal sei governar minha própria vida, como é que eu vou querer governar a vida de alguém? Impossível, né? Para eu governar a vida de alguém, eu primeiro preciso saber governar a minha própria. E já é muito, né, gente? Sabe, governar a própria vida já é, assim, um ganho fantástico. Aliás, é tudo que a gente precisa, né? Eu acredito que Deus não pediu para que ninguém governe a vida do outro. Talvez alguns que já conseguiram alcançar alguns conhecimentos a mais, que tem um conteúdo para poder ajudar o outro a se apoiar, possa, sim, ajudar e disponibilizar as ferramentas.
mas não é responsável pela mudança do outro. Ele vai estar disponibilizando para que o outro aproveite ou não, como a gente o tempo todo está aprendendo com alguém. Que bom, né? Que bom que seja assim. Mas a verdade é que cada um tem que olhar para si mesmo e buscar a sua própria reforma, o seu próprio caminho e vencer essa questão da solidão, né, gente? Então a solitude é algo maravilhoso, porque quando você consegue se ver sozinho e assim mesmo se ver feliz, que seria melhor se tivesse com outra companhia, sempre é melhor, gente, sempre é mais rico trocar, mas que embora eu possa estar com outra companhia, eu escolho estar comigo, é tudo de bom. Então, solitude sim, solidão jamais, porque a solidão é um estado de autorreflexão, né? A gente precisa sim olhar, por que eu me sinto tão sozinha? Porque inclusive eu estou sozinha. Por que pessoas me deixam? Por que pessoas não me convidam? Por que pessoas não se importam comigo? Por que pessoas não me respondem? Por que pessoas me acusam, me agridem? Porque de alguma maneira eu não estou conseguindo me comunicar de forma pacífica, eu estou agredindo e invadindo o espaço do outro. E quando a gente invade o espaço alheio, dá atrito, porque é aquela coisa, cada um no seu quadrado, né? Eu não posso tomar o meu quadrado, o quadrado do outro. Aí quando eu invado o quadrado do outro, o outro se sente melindrado, né? E aí ele vai reagir. E é um direito dele reagir, porque é o jeito dele ser que eu estou ofendendo. Então talvez ali, nesse momento, eu possa sim me conhecer. Por que eu sou assim? Por que eu faço assim? Agora, não é para se culpar, não é para se sentir horrível, porque a gente não é pior que ninguém, viu, gente? Tá todo mundo no mesmo barco. Aqueles que parecem mais normais, que parecem mais equilibrados, às vezes, no fundo, tem uma tristeza enorme, tem vazios e culpas enormes, né? Tem deficiências enormes em determinadas áreas. Às vezes a pessoa está super bem suprida numa área, mas a outra área da vida dela está muito largada. Então é algo que a gente precisa sim, né, tá observando. Se sentir integrado ao mundo como um igual, porque nós somos todos iguais, independente da formação acadêmica. Porque a formação acadêmica também é uma questão do mundo, né, gente? Do mundo material, que a gente precisa sim ser compatível, precisa sim se adaptar, precisa sim se modelar, mas não necessariamente e precise de forma imprescindível ser aquilo que o outro é. Quem disse que não há grandes conteúdos em pessoas que nunca fez uma faculdade? Tem pessoas que... Outro dia eu vi um depoimento de um empresário que quebrou 4 vezes e que veio de uma família cujo pai era ausente, que ele conheceu aos 18 anos, e a mãe era uma pessoa analfabeta, e eles passaram necessidades extremas, e ele já quebrou 4 vezes na vida, e hoje ele é muito bem sucedido, e ele começou com 15 anos a trabalhar para ajudar a mãe. E ele tem um português horrível. Eu tenho certeza que muita gente não seguiria ele no Instagram, muita gente não seguiria no YouTube, ou sei lá no que. No primeiro erro de português que ele tivesse, a pessoa ia dar um dislike. E tem gente que vive a vigiar os erros de português dos outros. Outro dia eu ouvi assim, eu mandei um vídeo e a pessoa falou assim, ela é coach, tá? E ela me disse assim: Cirlei, eu não consegui ouvir nada do que você falou, porque eu fiquei prestando atenção nos teus quadros da parede. Aí eu falei, bom, mas eu gravei na minha sala e lá eu tenho meu diploma, meus títulos, coisas que eu ganhei, que infelizmente, né, gente, isso daí para o mundo faz diferença. Aí ela falou assim, não, o importante é o teu conteúdo, não importa os teus quadros, que o teu conteúdo é o que conta. Aí eu penso, a mesma pessoa que falou que o meu conteúdo era importante, ela não prestou atenção no que eu falei. Então, se ela estava prestando atenção nos meus quadros, é porque ela não presta atenção no conteúdo, né? Então, a gente tem que se olhar e se perceber mais nisso, né? Que às vezes a gente está falando uma coisa, mas a gente está dizendo o contrário daquilo que a gente está falando, porque não desconecta, né? Desconecta a ideia. Uma coisa, eu não ouvi o que você falou, não é porque eu não estava falando direito, ela não ouviu porque ela ficou prestando atenção no ambiente, quando ela deveria estar prestando atenção na mensagem. Né? Mas tudo bem, tudo é válido, as críticas sempre são positivas, quanto menos atrativo tiver no ambiente, menos a pessoa se distrai, mas de qualquer maneira, eu quando vejo um vídeo, eu tô ali para ouvir a mensagem de quem eu quero acompanhar, de quem eu quero seguir, eu quero saber o que a pessoa está me ensinando, né? Então são momentos que a gente pode se olhar e se perceber.
Porque não adianta eu estar ensinando os outros aquilo que eu não faço nem para mim, né? Se eu não fiz nem para mim, como é que eu quero ensinar o outro? Ensinar do quê? Se eu não tenho na carne, né? Então, o primeiro caminho para o sucesso, na verdade, ele é dito como 3 caminhos do fracasso, mas eu sou a pessoa que transforma tudo no positivo, então eu vou dizer 3 caminhos do sucesso, tá? Primeiro é você ensinar aquilo que você sabe, né? Porque você precisa, por obrigação, multiplicar aquilo que você aprendeu. Porque antes veio alguém e te ensinou, então você tem a obrigação de ensinar para os próximos. Então é fundamental você ter esse olhar de gratidão à vida, ensinar sim o que você aprendeu. Então esse é um caminho do sucesso. O outro caminho é perguntar o que não sabe. Olha só que show isso, gente. Não, desculpa, é praticar aquilo que você aprendeu. Porque não adianta simplesmente eu acumular conhecimento e eu ser uma biblioteca ambulante, né? Citar nomes e filósofos e saber horrores de questões técnicas e eu não sentir na carne, porque eu não pratico. Aquilo ali tá tudo na minha cabeça, mas não tá na minha vivência. Então não é melhor a vivência prática que a vivência teórica? O que adianta a teoria se ela não existe na prática? A teoria ela só serve para você saber o modo de operar, é o teu tutorial, digamos assim, né? Como eu tenho que fazer o primeiro passo, o segundo passo. Aí eu vou ter que colocar em prática, porque se eu não coloco em prática, vai ficar sempre na teoria. Olha que beleza, né? Uma pessoa teórica que não tem prática. Então, o segundo caminho do sucesso, o primeiro é ensinar o que se sabe, o segundo, praticar o que se sabe, né? Então, é vivenciar na própria carne. E o terceiro é perguntar o que não sabe. Porque, gente, o que acontece quando a gente pergunta? Vamos supor que você está numa troca de uma mensagem de sei lá, pode ser Instagram, pode ser WhatsApp é o que a gente mais se comunica. Se você pergunta algo para alguém e a pessoa não lê direito a tua mensagem e ela já reage com uma palavra de gatilho que ela achou ali, o que vai acontecer se ela responder na hora? Ela não vai entender, não vai ler toda a tua mensagem, ela vai enxergar uma palavra que ela não gostou e ela vai já reagir, né? Ela vai mandar de volta uma resposta grosseira, vai ficar brava, vai, enfim, criar um problema. Aí você, por outro lado, se você também não tiver tempero, você vai entrar naquela onda e você já vai rebater e vai começar um atrito terrível, uma discussão assim, desnecessária, porque não vai ficar salutar, não vai ficar saudável. Nenhum dos dois estão conseguindo se entender. Por outro lado, quando eu vejo uma mensagem que me agride no sentido de confrontar os meus interesses, confrontar os meus valores, as minhas crenças, se eu conseguir ler e avaliar e pensar, puxa, eu não estou gostando disso, mas eu não responder na hora e eu deixar passar um tempo e eu vou lá depois que passou aquele sentimento, eu leio de novo e leio de novo, aí o que eu vou conseguir com isso? Se eu não entendi mesmo, eu já não vou estar com o mesmo sentimento, mas se eu não entendi de fato o que a pessoa quis dizer, eu pergunto, o que você quis dizer com tal coisa? Eu não entendi bem. Porque aí eu vou estar dando oportunidade da pessoa explicar o que ela quer dizer, porque às vezes ela nem conseguiu escrevendo dizer o que ela queria dizer, porque inclusive o que ela escreveu não era exatamente o que ela sentiu. Porque a comunicação tem disso, né? Eu sinto uma coisa, eu escrevo outra, aquela pessoa entende outra. Ela lê e reage de uma outra forma, diferente daquelas 2 formas que eu passei, que era o meu sentimento primordial, né, primeiro, que motivou a minha escrita, a escrita em si, que não correspondeu àquilo que eu estava pensando, e o que a pessoa recebeu do outro lado. Então, quando eu pergunto o que eu não entendi, o que eu estou fazendo aí? Eu estou criando 2 processos. Um é evitar um atrito absurdo, ridículo e desnecessário com o outro, porque eu fui e interpretei completamente diferente do que a pessoa queria dizer. E o segundo é que eu também acalmo o meu coração e eu aprendo também com o outro, porque o outro, quando ele vai explicar aquilo que eu não entendi, vai ser um novo olhar sobre algo que eu não tinha pensado. E aí você fala, nossa, que interessante, eu não tinha visto por esse lado. Às vezes eu até sei o que a pessoa está falando, mas eu não tinha observado pelo ângulo da pessoa. E aí é uma nova face de um aprendizado que eu tô tendo para mim. Ou seja, eu saio rica dessa conversa. Ao invés de eu sair brigada, de eu criar um atrito e daqui a pouco até um dos dois se bloquear, porque não ficar sem se falar, eu vou estar criando um momento de aprendizado, quando eu pergunto. Então, os 3 caminhos do sucesso é
ensinar o que se sabe, praticar o que se conhece, né, o que se aprende, e perguntar o que não sabe. Então, dessa maneira, gente, eu vou dizer que eu já coloquei em prática porque eu já fiz isso, tá? Não pensem que eu nasci sabendo, eu tô falando aquilo que eu já pratiquei, já sofri na carne, de interagir com a pessoa assim imediatamente, não gostei do que a pessoa falou e eu já respondo de volta, e aí não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Se a pessoa é educada, a pessoa te responde com calma, se a pessoa não é, ela já dá uma paulada, e aí você já fica mais chateada ainda, e aí você fala, ai, que pessoa intransigente, grosseira. E aí eu comecei a seguir esse caminho, sabe? Essas três. A primeira e a segunda para mim sempre foi fácil. A terceira para mim já foi mais difícil, que é perguntar o que não sabe, o que não entendeu. Então eu notei uma mudança quando eu leio algo que eu não gosto, que me causa um mal-estar, um desconforto. Eu penso assim, não, eu vou deixar passar, daqui a pouco eu leio de novo, ou eu leio na hora novamente, ou eu deixo passar aquele sentimento, volto, leio de novo, e aí eu continuo sem entender uma parte da mensagem, eu pergunto, o que você quis dizer com isso? Que eu não entendi bem. Porque o que eu tô fazendo? Eu não tô sendo grosseira, eu tô dando oportunidade da pessoa explicar. E ela vai dizer assim, não, tal coisa assim, assada. Eu, ai, Jesus do céu, aí penso comigo, né? Tinha pensado outra coisa bem diferente. Mas que bom, aí a pessoa explicou e aliviou aquilo, porque aí você viu que não era nada daquilo que você estava pensando, e ao mesmo tempo você não criou o atrito. Então, gente, é bem interessante de praticar. Procurem fazer isso, não responder a mensagem na hora, a não ser que você precise. Mas se precisar responder na hora, já lasca logo um não entendi, o que você quis dizer com isso? E bota uma carinha feliz, assim, tipo de dúvida, alguma coisa, mas não seja grosseiro. É bem importante que você vai viver melhor. Você vai ter menos dor de estômago, vai ter menos inimigos, vai ter menos mal-estar, menos dor de cabeça, menos cortisol passando pelo teu corpo, te encharcando. Ainda mais de estresse além do dia a dia que a gente vive, né? De muito estresse que a gente vive. Gente, eu não sei que horas são, eu acho que eu já tô até me passando nas horas. Alguém tem a hora aí que eu vou ver? Porque se tem hora aqui eu não sei. Eu me empolguei. Alguém tem horas? Coloca pra mim, porque... Ah, não, agora eu vi. Faltam 7 minutos para as 9. O que vocês estão achando, gente? Vamos interagir. Ó, a Camila anotou ali. Ensinar o que se sabe, perguntar o que não sabe. Na ordem, Camila. Primeiro sempre assim, ó. Ensinar o que se sabe. Que é mais assim um ato de agradecimento e reconhecimento pelos teus antepassados, por tudo que te ensinaram. Então toda a tua carga cultural, aquilo que você aprendeu e quem você se tornou, você deve aos teus antepassados, aos teus pares. Quando você ensina, que é o que você faz maravilhosamente bem no teu canal, né, que a Camila ela tem um canal lindo, gente, que quem quiser seguir vale muito a pena, porque ela fala sobre um tema bastante tabu, que é o HIV, e ela coloca todas as nuances, as dúvidas, ela esclarece ali, um canal super gostoso. Ela é uma atriz fantástica, que se eu tivesse pudesse montar uma peça de teatro, que eu amo teatro, eu contrataria como atriz principal. Que guria fantástica. Mas justamente isso, gente. Então, assim, ó, é ensinar aquilo que a gente sabe, que é o primeiro caminho do sucesso, que é o que a Camila faz super bem. Depois é você praticar aquilo que você conhece, né? Porque não adianta simplesmente ser teórico e não praticar. E o terceiro terceiro caminho para o sucesso é perguntar o que não sabe, gente. Porque perguntar o que não sabe não é feio. Não é dizer que você é um idiota, que você é burro, não tem nada a ver. Pessoas inteligentes perguntam o que não sabem. Porque só não pergunta quem justamente não é preparado. Que a pessoa que é mal resolvida, ela não pergunta de vergonha de se expor. Perguntar é um ato de inteligência, por todas as razões. E as pessoas que são bem-sucedidas, elas o são porque elas têm a coragem de peitar aquilo que elas não entenderam. Porque às vezes elas entenderam uma parte, mas não entenderam bem. E se você fica com a meia dúvida, você não consegue fazer um trabalho completo. Como é que você vai ter um processo de construir algo se você só entendeu metade? Você vai parar em algum ponto, né? Se eu não tenho todo o processo, tá, né? Pela metade, é claro que eu não vou conseguir realizar. Então aquele conhecimento se torna um pouco assim, meio inútil, né? Porque a coisa fica capenga ali, fica uma perna só.
Então, sim, gente, eu tive dúvida, eu vou perguntar, o que que eu não entendi? Bom, eu não entendi tal coisa. Você poderia me falar dessa palavra que eu nunca ouvi? Solitude, eu nunca ouvi falar de solitude. Então, o que é solitude, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que parar. Ó, isso aí, Camila. Ensinar o que se sabe, praticar o que se aprendeu e perguntar o que não sabe. E essa perguntar o que não sabe, gente, já é simples de fazer no dia a dia. Começa, experimenta pelo WhatsApp, experimenta pelo Messenger, essas interações de mensagem, experimenta fazer isso, sem reagir imediatamente, porque o primeiro passo é o emocional vir e sabotar a gente, já querer nos colocar numa posição de agressão. Mas respirar fundo, pensar, entendi, não entendi, ai, não gostei, por que que não gostei? Aí vai para dentro de si, faz o seu autoquestionamento, já aproveita para conhecer as tuas crenças, o teu padrão de processamento, e aí volta e fala, olha só, fulano, eu não entendi bem o que você quis dizer com isso, você pode me explicar o que quer dizer tal coisa, o que você quis dizer com tal frase, né, enfim, porque aí você está dando oportunidade da pessoa, inclusive, explicar melhor aquilo que nem ela soube explicar, porque ela estava sentindo algo e conseguiu escrever algo diferente daquilo que ela está... Porque é difícil, né, gente, em códigos humanos, assim, a gente conseguir em mensagem colocar aquilo tudo que tem, né, aquela lindeza, que às vezes é uma ideia maravilhosa. Quando você escreve, aquilo fica frio, fica estranho, fica mal escrito, às vezes a gente troca a palavra, esquece de alguma coisa, a ideia fica mal formada e aí geram os atritos. Então, isso é um exercício muito agradável, muito interessante de se fazer para a gente poder viver melhor com a gente, principalmente. Não é só com o outro, né? É viver melhor consigo. Porque o outro continua a vida dele lá do outro lado, né, gente? A mensagem foi dada, a pessoa saiu, foi fazer suas coisas, seguir sua vida e a gente fica aqui com o peitinho, né? Ai, dolorido, né? Aquela coisa ruim, o estômago queimando, o que a pessoa me disse, por que ela foi grosseira comigo. E às vezes não é nada disso, né? A pessoa tá só tentando responder algo e foi infeliz, digamos, na forma de escrever, foi infeliz na forma de expressar. E aí gera aqui o que eu quero dizer aqui, o que o outro entendeu aqui, o que aquela escrita acabou dizendo. Enfim, gente, é uma miscelânea de más interpretações que a gente sai mal da história. Então, o que é dicas de bem viver? É a gente poder operar melhor o nosso dia a dia, gente. É estar se enxergando. Ai, hoje não foi muito legal. O que eu fiz lá, gente? Por que eu fui grosseira com aquela pessoa? Por que aquela pessoa me causa mal-estar? Por que eu reagi de tal forma, né? Ter a honradez, né? De chegar e dizer, olha, eu errei, eu acho que fui grosseira, eu sei que eu tô sendo, né? Eu tô ansiosa, porque eu tô assim, tô assada. Às vezes é bom explicar para a pessoa, né? Porque às vezes a gente tem um destempero, porque na hora não dá conta, e isso daí é perfeitamente normal. Não é da noite pro dia que a gente vai se sentir 100% no controle. Mas o que é mais importante é a gente perceber quando a gente deslizou e a gente falar, puxa vida, eu posso retificar isso. Conversando com a pessoa, explicando, olha, desculpa, eu não estava legal, eu tô nervosa porque eu tô com uma questão familiar, eu tô trabalhando muito, não tô dormindo bem, então eu tô meio reativa, às vezes né? Ou então, sei lá, dizer, às vezes eu sou assim, né? Infelizmente, às vezes eu não dou conta, você me desculpa, não foi contigo. Enfim, às vezes a gente tem essa humildade, né? Para poder explicar, né, para o outro, para não ficar aquele mal-estar, porque a gente vai errar, gente, ninguém é perfeito. O que eu tô passando é só um modo de ver a vida, né? Digamos que são ferramentas, né? Que eu utilizo no meu dia a dia e geralmente funciona e tem funcionado maravilhosamente bem. E eu notei assim, uma mudança incrível na minha vida quando eu comecei a colocar os 3 passos integrais, né? Porque antes eu colocava 1, colocava 2, colocava 3. O terceiro eu achei que foi assim para mim o upgrade, né? Começar a perguntar mais aquilo que eu não entendo, parar de ser reativa. Mesmo que dentro de mim tá queimando, né? Porque às vezes dentro assim tá assim um processo, mas aquele processo é normal, gente. É o que a gente chama de emoção primária, que todos temos. Nós temos um cérebro límbico que funciona e ele vai reagir a situações adversas que surgem na nossa vida. Só que essas situações adversas, elas vêm justamente para criar um novo aprendizado pra gente. E se a gente conseguir enxergar como um novo aprendizado, a gente vai poder sim olhar para dentro da gente, perceber o nosso processo de agir, a nossa forma de ser, né? Nosso modus operandi que eu digo, né?
E aí você se autoconhecendo, você fala, tem coisa que eu não dou conta, eu não tô dando conta de tal coisa. Tem gente que fala tal coisa e eu reajo de tal maneira. Agora, quando você reage para fora imediatamente, você vai criar um burburinho, um problema enorme. Quando você reage dentro, mas com essa emoção primária, e aí você olha para essa emoção com carinho, com aconchego, gente, com acolhimento. E aí você não alimenta para que isso gere emoções secundárias, né? Que as emoções secundárias é a alimentação daquilo, né? Ah, porque a pessoa fez isso para mim, é porque não dá. E aí você conta para alguém. E aí, como diz o Rossando, eu esqueci o nome do homem, o Klinger lá, Rossando Klinger, que é um palestrante espírita que é da nossa doutrina. Eu sou espírita, né, gente? Não sou mais praticante, mas ainda tenho um respeito enorme por tudo que me ajudou a me formar. E ele fala o seguinte, quando você tem uma situação ruim na tua vida, e você sai contando e multiplicando, cada vez que você conta, imagina, é uma situação horrível. Aí você vomita aquilo tudo, então você bota num potinho e fecha. Aí aquilo começa a putrefacar. Aí cada vez que você vai contar para alguém, aquilo ali, quando você abre, aquilo tá podre. Né? E aí você começa, me aconteceu, porque olha só, que horror, a pessoa me xingou e eu xinguei a pessoa. Aí você revive aquela situação e de novo você encharca o teu corpo de cortisol e adrenalina. E novamente se intoxica. Então é como, né, aí você vai e conta para uma terceira pessoa, porque você precisa contar a história interessante que te aconteceu, né? Como o dia que eu consegui cair com as duas botas na água, um dia que alagou ali perto do Tribunal de Justiça, e um cara não saiu de dentro do carro para me ajudar. E aí eu pensei assim, se eu contar isso para os outros, eu vou ganhar o quê? O cara vai voltar para me ajudar? As minhas botas não vão ficar encharcadas, quer dizer, na verdade as botas ficaram encharcadas porque uma delas estava meio que abrindo, então entrou água nos meus pés. E foi uma beleza, e eu fiquei com as meias todas molhadas, com as meias molhadas, não todas, as duas, só tinha duas. Mas enfim, aí eu descobri que eu precisava trocar de bota também, que a bota não estava boa, né? Mas aí eu fico pensando, se eu vou contar isso para alguém, e eu fico dizendo, você não tem ideia que cara assim, assado, olha o que ele fez, o cara ficou olhando eu ali e nada. Gente, acho que deu um chute aqui, mas voltou. O que eu tô fazendo? Eu tô de novo revivendo aquele horror, eu tô de novo prejudicando o meu organismo, porque na verdade mente e corpo tá completamente interligado, não dá para pensar que eles estão separados. Quando eu lanço um pensamento ruim, eu mando comandos neuropeptídeos, né, neurotransmissores para as minhas células e eu encharco as minhas células com o quê? Com cortisol e adrenalina, como se a gente já não tivesse o suficiente em demasia no nosso corpo, né? Ao invés da gente mandar relaxamento, a gente manda mais estresse. E aí a nossa homeostase fica ali naquela distância cada vez pior, né? E os músculos tensos, porque a gente fica cada vez pior. Aí eu contamino quem eu tô contando e eu me contamino de novo pela situação. Então o que você tem que fazer? Eu vivi uma situação horrível. Vai servir para alguém o que eu vou contar? Que aprendizado eu posso passar? Bom, se tem um aprendizado que vai servir para alguém, é bacana contar. Agora, você não precisa contar com aquela carga sentimental que você vivenciou. Agora, se você não vai agregar na vida de ninguém, não conta. Porque você vai estar no mínimo, se poupando. Pode ser que a pessoa nem se contamine com a tua história, porque a pessoa não tá nem aí mesmo, nem tá ouvindo direito. Mas... gente, eu acho que estão dizendo que é para eu desligar, né? Porque tá pausando o negócio aqui. E eu já tô também passando do horário, né? Então não vou abusar de vocês. Então é isso, gente. A mensagem de hoje era sobre solidão e solitude. Então vamos vencer a solidão através do nosso autoconhecimento, nosso amor próprio, aprender a aceitar quem somos, a amar quem somos. E se a gente está desconfortável com alguma coisa que a gente faz, tentar modificar isso. E a oportunidade que a gente tem é quando o outro dá o feedback através das ações, das reações deles. É uma boa forma da gente se autoconhecer. Gente, muito obrigada. Vamos ver quem entrou, que eu nem dei oi. Tec Horta, o José. Tudo bem, José, querido? Isabel, oi, minha amiga. Não deixar um buraco virar um abismo. Isso mesmo, Isabel. Não deixar que o buraco vire um abismo. Porque o buraco, ele abre, né? A gente é humana e vai acontecer. Agora, quando a gente vê que abriu, o que eu faço, né, para preencher isso? Então, não tá legal, não tá bacana, eu vou mudar.
Adriano, tudo bem, Adriano? Olá, Diego, que legal vocês aqui, gente. Olha, Aldacira, amiga, quanto tempo, que bacana te ver. Olha, gente, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Agradeço muito pela oportunidade de passar essa mensagem. Eu espero que vocês estejam aproveitando e que possa eu posso usar na vida de vocês, né? Porque o objetivo é isso. Eu aprendi com alguém e eu quero transmitir, multiplicar. Então, se vocês gostarem, quiserem transmitir isso para alguém, compartilhem o link com outras pessoas que possam também usufruir desse aprendizado.